Olá, meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Vamos proceder à leitura bíblica diária do dia 13 de maio de 2021. Antes, porém, deixe o seu like, no final comente e compartilhe. Se for a tua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho. Vamos ler. Provérbios, capítulo 15, versículos 5 a 7. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Salmo, capítulo 109, versículos de 1 a 31. Ó Deus, do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. E me deram mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe sobre ele um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem os estranhos o seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre, e como o cinto que o cinja sempre. Seja este o galardão dos meus contrários da parte do Senhor, e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, ó Deus, o Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra que declina, sou sacudido como o gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece. E ainda lhes sou opróbrio quando me contemplam, movem as cabeças. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoa eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubram-se com a sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Louvá-lo-ei entre a multidão. Pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. João capítulo 7, versículos de 30 a 53. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos?
Que palavra é esta que disse, buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam a outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. 1 Samuel capítulo 14, versículos de 1 a 52. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquele lado. Porém não o fez saber a seu pai. E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele eram uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda, e do outro lado uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Miquimás, e outra para o sul defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então seu pajem de armas lhe disse: faz tudo o que tens no coração, segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: parai aí até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos. Isto nos será por sinal. Revelando-se eles à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens, em cerca de meia geira de terra, que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai, e vede quem é que saiu dentre nós.
E contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aías: Traz aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito, e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse: Alevosamente procedestes, trazei-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul: Dispersai-vos entre o povo e dizei-lhes: Trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça o dia, e não deixemos deles um só homem. E disseram: Tudo o que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel? Porém, naquele dia não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva a Israel, que, ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro lado. Então disse o povo a Saul: Faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: Assim me faça Deus de outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel?
Nunca tal suceda, vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se tornava executava castigo. E houve-se valorosamente e feriu aos amalequitas, e liberou a Israel da mão dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas e Isvi, e Malquissua. E os nomes de suas duas filhas eram estes: o da mais velha Merabe, e o da mais nova Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas. E o nome do capitão do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Por isso Saul, a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. A Deus toda honra e toda glória. Encerramos a leitura do dia 13 de maio de 2021. Deus abençoe você e toda a tua família, em nome de Jesus. Te aguardo amanhã para a leitura do dia 14 de maio, se Deus nos permitir. Fique na paz.